de tantos símbolos e signos, você já escutou sobre Abraxás? Abraxás é uma figura mística e complexa, com raízes no antigo gnosticismo e na magia greco-romana. Seu significado e representação variam, mas ele é geralmente visto como uma divindade suprema que incorpora a dualidade e a totalidade do cosmos, unindo os opostos como o bem e o mal, a luz e as trevas. Há muito tempo, em um mundo repleto de símbolos e mistérios, surgiu um nome que atravessaria os séculos: Abraxás. A forma mais antiga registrada era Abrasax, gravada em pequenas pedras usadas como amuletos, cujas letras continham significados secretos e poderosos. Quando os gregos deram nova forma à palavra, ela se tornou Abraxás, talvez por uma simples confusão entre letras, mas carregando consigo a força de 365, o número das letras que se associa aos dias do ano, à totalidade do cosmos, à própria tessitura do tempo e da existência. O que Abraxás significava? Diferentes tradições davam respostas distintas. Para os egípcios seria a palavra honrosa e sagrada. Uma invocação protetora para os hebreus lembrava a bênção Ha-Brachá. Ou combinações místicas de orações. Para os gregos, ele era o belo e glorioso Salvador. Ou talvez apenas um nome de poder, surgido de algum mistério que não pertencia a nenhuma língua comum. No coração do gnosticismo, sob os ensinamentos de Basílides de Alexandria, Abraxás assumiu uma forma ainda mais grandiosa. Era o grande arconte, regente de 365 céus, criados em emanações sucessivas, governando cosmos visíveis e abaixo de entidade como Sofia e Dinamis, mas acima de matéria e da criação terrestre. Para alguns gnósticos, Cristo não fora enviado pelo Deus do mundo material, mas por Abraxá, ideia que levou a Igreja a condenar essa doutrina como herética. A imagem de Abraxás era tão enigmática quanto seu nome. Nas gemas e amuletos, ele aparecia como Anguípede, com cabeça de galo que anunciava a vigilância, corpo humano armado e pernas em formas de serpentes, às vezes terminadas até em formas de escorpião. Na mão direita portava chicote ou uma massa, na esquerda um escudo. Essa figura híbrida não era apenas aterradora, simbolizava a união de forças cósmicas, oferecendo proteção e poder espiritual a quem o invocasse. Nos papiros mágicos gregos, Abraxás aparecia como um nome secreto de poder associado a deuses como Osíris e Thoth, criador cósmico cuja risada gerava luz, tempo e alma. Ciclos solares e lunares, fórmulas como Ablanatanalba, tudo isso circulava em talismãs e invocações, transformando o nome em força viva. Assim, Abraxás atravessava eras, ora divindade, ora demônio, símbolo de poder e ambiguidade, refletindo o espírito do gnosticismo, um mundo de camadas e mistérios ocultos. Enquanto Abraxás reunia forças e polaridades, existia a Aletheia, a verdade desvelada, palavra grega que significa não esquecimento ou não esconder. A Aletheia era a luz que tornava visíveis os véus do mundo, o princípio que permitia enxergar o oculto e compreender a essência das coisas. Heidegger, muitos séculos depois, retomaria o conceito como desocultamento, a revelação que não se prende à lógica, mas se dá na experiência direta. No ocultismo, invocá-la é buscar claridade, discernimento, percepção ética e gnóstica. No mundo contemporâneo, Abraxás e Aletheia continua a dialogar com quem busca conhecimento e transformação. Abraxás se tornou arquétipo da totalidade psíquica, luz e sombra.
criação e destruição, forças que precisam ser integradas para que o indivíduo alcance sua própria completude. É invocado em meditação, rituais simbólicos e talismãs, representando a transmutação e a integração dos opostos. A Aletheia, por sua vez, é a lâmpada que ilumina a escuridão, o princípio que revela, que desvela ilusões, permitindo agir com discernimento e clareza. Assim, Abraxás e Aletheia trabalham juntos. O primeiro reúne e transfigura, a segunda revela e orienta. No ocultismo moderno, muitos rituais combinam um talismã com o nome de Abraxás, canalizando a força, com invocações à Aletheia, garantindo que a transformação interna não seja cega, mas plenamente consciente. São ferramentas de autoconhecimento, de integração psíquica, de equilíbrio astrológico e espiritual. E atravessando a história, ainda Basílides de Alexandria, o mestre gnóstico que primeiro sistematizou Abraxás, viveu no século II d.C., em uma Alexandria vibrante de filosofia, misticismo egípcio, judaísmo helenístico e cristianismo nascente. Ele ensinava que o universo era regido por 365 céus, cada um governado por arcontes, sendo Abraxás o supremo desses poderes. Jesus, em sua visão, seria o emissário da luz suprema, trazendo gnose para libertar as almas presas à matéria, e apesar da destruição quase total de seus escritos, sua visão sobre Abraxás chegou até nós, através de fragmentos, citações críticas de Irineu e Hipólito, e pelo eco duradouro que deixara na magia e no esoterismo. Hoje, Abraxás e Aletheia permanecem vivos não apenas como figuras do passado, mas como símbolos da experiência humana. O caos que contém ordem, a sombra que revela a luz, a força que transforma e a verdade que desvela. Cada invocação, cada estudo, cada reflexão sobre eles é um convite a navegar entre opostos, a integrar o que parecia separado e a enxergar finalmente a totalidade que habita em nós e no cosmos. Imagine comigo, Alexandria no início do século II d.C., uma cidade pulsante, onde o farol iluminava o porto e os sábios se reuniam em bibliotecas e templos, misturando filosofia grega, misticismo egípcio, tradições judaicas e o cristianismo nascente. É nesse cenário que surge Basílides, uma figura que até hoje permanece envolta em mistério, porque quase nada de sua própria escrita sobreviveu. Basílides era chamado de mestre gnóstico e fundador da escola basilidiana. Ele não deixou obras completas, mas fragmentos e comentários hostis de autores cristãos como Irineu de Lyon e Hipólito de Roma. Preservaram ecos de seus ensinamentos. Talvez temos menções de Clemente de Alexandria, que cita partes da sua obra maior, a Exigética, uma série de 24 livros comentando o Evangelho e revelando sua visão teológica. No pensamento de Basílides, o universo não era simples. Ele concebia os 365 céus, cada um governado por um arconte. O supremo desses arcontes era chamado Abraxás, cujo nome, curiosamente, soma 365, simbolizando a totalidade do cosmos, o ciclo completo dos dias do ano. Por trás de todas essas camadas, o verdadeiro Deus permanecia inalcançável, distante, acima de qualquer percepção direta. Para Basílides, Cristo não era apenas um homem, mas um emissário da luz suprema, enviado para trazer gnose, que é o conhecimento que liberta as almas aprisionadas na matéria e sob o domínio dos arcontes. Algumas fontes, especialmente críticas, afirmam que ele defendia uma versão docética. Cristo não teria sofrido realmente na cruz e o crucificado teria sido Simão de Cirene, em seu lugar. Sua escola dividia opiniões quanto à moralidade, alguns acusavam Basílides de promover libertinagem, outros diziam que ele era rigoroso demais, mas o que parece certo
é que ele valorizava o conhecimento acima da fé cega, priorizando a experiência direta do espiritual e a compreensão profunda da realidade. Mesmo após sua morte, sua escola continuou ativa por mais de um século, transmitida por seu filho Isidoro. Entre seus seguidores, alguns praticavam rituais envolvendo pedras talismânicas como o nome Abraxás, e essa imagem e palavra atravessaram séculos, chegando à Idade Média e ressurgindo no esoterismo moderno. Para a tradição cristã ortodoxa, Basílides foi um herege emblemático. Para historiadores e estudiosos modernos, ele é lembrado como um dos pensadores gnósticos mais criativos do cristianismo primitivo. Criou um sistema cosmológico detalhado, influenciou outras correntes gnósticas e introduziu o nome Abraxás como símbolo de poder, sobrevivendo como memória fragmentada de um tempo em que o cristianismo ainda era plural, complexo e cheio de visões alternativas. Em resumo, Basílides de Alexandria foi um mestre que concedeu um cosmos de 365 céus, ensinou que a salvação vinha pela gnose trazida por Cristo e cuja influência ainda ecoa hoje nos estudos do gnosticismo, ocultismo e simbologia mística, como se sua voz atravessasse os séculos, lembrando-nos de que o conhecimento e o mistério caminham lado a lado. Depois de Basílides, Abraxás não permaneceu apenas como um conceito filosófico, ele ganhou uma forma e imagem, circulando como talismã, como pedra gravada, como nome de poder que podia ser pronunciado para proteger, curar ou revelar forças ocultas. Nas gemas, Abraxás aparece híbrido e angúpede, com cabeça de galo, corpo humano, perna de serpente e armas nas mãos. Um ser que reúne contrários, unindo céu e terra, luz e sombra, criação e destruição. Cada detalhe da figura era carregado de significado. O galo anunciava vigilância e clareza. O corpo humano lembrava domínio consciente. E as serpentes evocavam a energia primordial, a força que se enrosca e se transforma. Abraxás tornou-se assim um símbolo da totalidade da ambivalência. Não era apenas Deus ou demônio, não era apenas salvador ou destruidor. Era a força que atravessava polaridades, que integra o que parece oposto. E que foi exatamente isso que Basílides queria ensinar. A realidade não é binária. O mundo visível é governado por forças que só podem ser compreendidas através da gnose, do conhecimento interior e que liberta a alma. Enquanto Abraxás atuava como força, a Aletheia surgiu como princípio complementar, a verdade desvelada, a luz que revela o oculto, o desocultamento do que está escondido. Se Abraxás representa a energia total que figura e integra, a Aletheia é a lâmpada que ilumina essa força, permitindo que o buscador enxergue sem ilusões. Nas tradições gnósticas e ocultistas, a Aletheia é invocada em meditação, rituais de divinação e práticas iniciáticas, ajudando a perceber o conteúdo das transformações internas e externas. Lembrando, quando falo meditação, eu digo que é transe. O transe. No mundo contemporâneo, essa dupla continua atuante. Abraxás é invocado como o arquétipo da totalidade psíquica, a força que integra luz e sombra, polaridades internas e externas. Ele aparece em talismãs, rituais simbólicos e práticas de autoconhecimento, lembrando que a vida é feita de contradições que precisam ser aceitas e compreendidas. A Aletheia, por sua vez, é a chave da percepção, traz a clareza, discernimento e insight, permitindo que a força de Abraxás seja usada com consciência, não de forma cega. Juntos, Abraxás e Aletheia oferecem uma síntese do gnosticismo aplicado à vida interior, a integração do ser, o equilíbrio entre opostos, a revelação da verdade que liberta. Em rituais modernos, a presença de um talismã gravado com Abraxás estabiliza a energia, enquanto invocações à Aletheia abrem a percepção, revelando que precisa ser integrado ou transformado. E assim,
A história de Basílides não terminou no século II. Seu ensinamento atravessou os séculos. Através de Abraxas, ele nos fala de totalidade, poder, ambivalência. Através de Aletheia, nos ensina a ver claramente e a perceber e integrar. Junto essas forças permanecem como guias silenciosos para quem deseja compreender a complexidade do mundo, a profundidade da alma e o mistério eterno que nos cerca.